Muito bom dia. Em nome do Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, Dr. António Oliveira e Silva, vamos dar início à sessão de apresentação de resultados do projeto QualLife+. Vai de seguida usar a palavra o excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, Dr. António Oliveira e Silva. Muito bom dia a todos. Eu vou tentar ser rápido na minha alocução, até porque o importante é conhecermos os resultados e para isso estão aqui as pessoas que os vão apresentar, mas gostaria de cumprimentar o Sr. Professor Nuno Montenegro e cumprimento em primeiro lugar porque é nossa Faculdade de Medicina, a nossa anfitriã habitual neste tipo de eventos. Ainda continuamos a relacionar um bocadinho a Faculdade de Medicina ao Hospital de São João, isto vai-se ultrapassando, mas para já ainda continuamos a funcionar assim. O Sr. Presidente da RS Norte, Sra. Vice-Presidente, muito gosto de recebê-los sempre nestes eventos e no Centro Hospitalar de São João. A Sra. Bastonária da Ordem dos Nutricionistas e Srs. Representantes da Ordem dos Médicos e dos Enfermeiros, que eu não sei se estão presentes, mas da Ordem dos Nutricionistas está presente, e teremos muito gosto em a receber. Não estou localizado neste momento, mas já está ali. Mas também temos muito gosto em a receber. Os senhores representantes das autarquias envolvidas no assunto, principalmente a Câmara Municipal de Valongo, que tem um excelente plano municipal de saúde, e da Junta de Freguesia de Campanhã. As excelentíssimas senhoras, de todos os projetos da área de nutrição dos núcleos gigantes da Administração Central dos Sistemas de Saúde. Enfim, colegas do Conselho de Administração, eu não vou alugar no cumprimentar toda a gente, porque senão não saio daqui, porque são todos personagens e personalidades importantes e que temos todos sempre muito gosto em receber. É para nós um dia muito importante, em qualquer projeto em que o Centro Hospitalar de São João entra ou promova o dia em que chega a altura de prestar contas. É sempre fulcral para nós que os projetos têm um início, têm um desenvolvimento, têm um fim, têm a prestação de contas, saber a que conclusões é que chegamos, porque é que valeu a pena. Isto até pelo respeito das entidades financiadoras, que neste caso recorremos aos mecanismos de financiamento europeu. Aliás, o representante da senhora embaixadora da Noruega, que foi o país financiador, vem na segunda parte da sessão e nessa altura teremos a oportunidade de lhe agradecer. Mas, como eu diria, é um projeto que teve muito interesse. Alguém vai falar com mais propriedade do que eu sobre o desenvolvimento do projeto, mas que teve a participação e a colaboração do Centro Hospitalar de São João, do ACES Porto Oriental e do ACES de Santo Tirso, que aliás aproveito para cumprimentar a senhora diretora. É um projeto que tinha como objetivo avaliar a nutrição, o estado de nutrição de doentes de 65 anos ou mais internados, que por acaso tem alguma piada, que eu aqui há alguns anos colaborei com uma aluna de nutricionismo na elaboração de uma tese de licenciatura, penso eu, para a avaliação do estado de nutrição, ou de mestrado, penso eu, não foi? De mestrado na avaliação da nutrição de doentes internados, no caso com doença vascular cerebral. E, portanto, foi uma coisa que eu já tinha a ideia, desde essa altura e desde há muitos anos, que o estado de nutrição dos doentes internados, particularmente aqueles com doença aguda, que seriam, como seria de esperar, não seria muito bom, e pior do que isso, não era identificado e por causa disso não se tinha nenhuma intervenção de modo a modificar esse estado de nutrição. Este projeto
permitiu-nos, para além de ganharmos conhecimento, de ganharmos rotinas nesta área do estado de nutrição dos doentes internados, permitiu a aquisição também de instrumentos que nos permitam efetuar esse estudo e permitiu, espero eu, a passagem de técnicas, de conhecimentos e de sensibilidade para o problema. É evidente que este projeto, como todos os outros projetos, não se podem esgotar no seu término, ou seja, não se pode esgotar no término do financiamento. Portanto, nós vamos esperar que o que fica, e eu acho que o resultado desta intervenção e deste projeto se vai avaliar, e se vai avaliar melhor daqui a 1 ano ou 2 anos, quando as coisas já estiverem nas brumas do esquecimento e isto não espero eu, passar mais do que uma simples apresentação de um projeto que houve. Este projeto tem que ter continuidade. Não é fácil ter continuidade, porque é para ter continuidade nos moldes que nós achávamos que devia acontecer. Porque para isto também, e isto foi um projeto não só de nutricionismo, mas uma colaboração transdisciplinar com enfermagem, com médicos, com nutricionistas, e é um projeto que tem necessidade de continuar. E eu gostava de reafirmar, e reafirmo com a certeza daquilo que estou a dizer, e estou a olhar diretamente para a doutora Sandra Marília, da Unidade de Nutrição do Centro Hospitalar de São João. Os nutricionistas são fundamentais, essenciais para a nossa prestação de cuidados de saúde. E se nós estamos convencidos disto, temos que convencer as entidades, a nossa tutela deste problema e da implicação que tem o termos doentes nutridos, porque estes doentes têm um pior prognóstico e acarretam maiores custos para o Sistema Nacional de Saúde, que não são custos diretos e imediatamente visualizáveis, mas são custos inegáveis. Bom, e não, como disse, não vou alongar mais, agradecer a todos e vamos esperar ansiosamente pela apresentação dos resultados deste estudo. Muito obrigado. A seguir vai intervir a ser professora doutora Teresa do Amaral, coordenadora do projeto Nutrição UP 65 da Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto e do Grupo para o Estado de Nutrição da Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica. Bom dia a todos. É para mim um gosto enorme estar aqui hoje, nesta aula magna, nesta Faculdade de Medicina, neste local tão especial. E começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Diretor da Faculdade de Medicina, todos os colegas, todos os presentes, todos os ilustres presentes, e especialmente a colega Sandra Silva e todos os queridos colegas do Serviço de Alimentação e Nutrição por me darem a oportunidade de estar aqui hoje e não menos por todo o trabalho fantástico que têm vindo a fazer até agora. Estou aqui como representante do Grupo de Estudo de Desnutrição da Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica, e esse grupo foi constituído já há cerca de 10 anos e trata-se de um grupo de trabalho informal. Temos aqui a Sandra, e existem outros colegas que tentam, de uma forma totalmente informal, difundir as boas práticas da nutrição, ou seja, reduzir a distância entre o conhecimento e a prática clínica. Temos, neste momento, um conhecimento considerável, mas existem inúmeras barreiras à sua aplicação prática, e este grupo tem exatamente esse objetivo: tentar reduzir, e cada um de nós tenta funcionar no nosso local de trabalho como um polo dinamizador de toda a informação, de todo o conhecimento, com o objetivo único de melhorar a qualidade de vida do doente. E, nesse sentido, eu dou os parabéns, os meus sinceros parabéns, a toda a equipe deste projeto, que tem dado todo o seu esforço e muito mais
para tentar melhorar o cuidado prestado ao doente e assim conseguir melhorar todas as envolventes. Também não posso deixar de agradecer a oportunidade que nos é dada pelo organismo financiador, as EA Grants. Porquê é que estes trabalhos surgem? Porque, apesar de todos os avanços no conhecimento científico, existem imensas barreiras na aplicação prática de todo o conhecimento. E o cuidado nutricional, o estado nutricional do doente, a alimentação do doente passa muitas vezes despercebida e passa totalmente ao lado de estratégias extremamente dispendiosas e também eficientes. Ou seja, há um investimento enorme e o nosso país é um bom exemplo disso, do cuidado que é prestado aos doentes, e estou aqui num hospital onde existe claramente esse exemplo, e muitas vezes o cuidado nutricional no nosso país e em todo o mundo é menosprezado. E por isso surgem estes trabalhos, estes projetos, no fundo para tentar reduzir o problema da desnutrição. E se toda a gente sabe o que é desnutrição, realmente o trabalho posto na resolução deste problema poderá ter vindo a ser ensombrado pela diferente percepção do que é desnutrição que os diversos intervenientes neste processo podem ter. Ora bem, a desnutrição é tradicionalmente descrita como desnutrição proteico-energética, onde falha energia, falha proteína, mas todos nós sabemos que quando não se ingere alimentos, fontes proteicas, nem energia em quantidade suficiente, não conseguimos ter todos os outros nutrientes. E por isso mesmo é que a desnutrição é descrita como um síndrome pluricarencial, ou seja, em que existem deficiências de vitaminas, de outros micronutrientes e de outros oligoelementos. E por isso mesmo é chamada de desnutrição ou subnutrição, como corretamente os colegas do Brasil preferem designar. Na verdade, não é fácil reconhecer. Quando uma grande proporção dos nossos doentes têm grandes quantidades de tecido adiposo, não será fácil, à primeira vista, pensar que uma pessoa poderá estar desnutrida. Temos neste exemplo uma situação extremamente frequente entre nós e, neste caso concreto, teremos 3 pessoas com o mesmo índice de massa corporal. 3 pessoas obesas, mas teremos 3 pessoas que provavelmente terão um estado nutricional totalmente diferente. Temos uma pessoa que perdeu 25% do seu peso, uma pessoa que perdeu 15% do seu peso, uma pessoa que não apresenta desnutrição. Portanto, nem tudo que parece é, e nós precisamos de métodos mais avançados, métodos mais concretos para conseguir construir um diagnóstico da desnutrição que é baseado nestas 6 dimensões. Portanto, não é apenas olhar, não é apenas com o cálculo do IMC, não é apenas com o exame físico rápido, não, precisamos de concretamente e cuidadosamente avaliar o estado nutricional para conseguir perceber se existem ou não parâmetros indicadores ou até mesmo adivinhar a possibilidade de existência desses parâmetros, porque, por exemplo, uma análise de riboflavina custa 50 euros, cerca de 50 euros neste hospital, e não vamos fazer. Se este problema existe, é importante quantificar a sua frequência. E num estudo multicêntrico realizado já há uns anos atrás, em 7 hospitais escolhidos por razões de conveniência, foram selecionados participantes que representavam cerca de 1/3 das camas de cada hospital. Esses participantes foram selecionados tendo por base uma amostra probabilística. E, usando o NRS 2002, chegamos à conclusão que entre mais ou menos 47% e 25% dos doentes, destes doentes observados, estavam desnutridos no momento da admissão hospitalar. Mais tarde, um estudo grande feito na Europa, um estudo multicêntrico, e usando a mesma ferramenta, chegou exatamente à mesma conclusão, que cerca de 1/3 dos doentes hospitalizados eram considerados como estando em risco nutricional ou desnutrição, porque esta ferramenta, o NRS 2002, permite simultaneamente o rastreio ou o diagnóstico.
Um trabalho também grande, multicêntrico, que envolveu 12 países, maior efetuado até à data, em pessoas idosas, portanto com 65 ou mais anos de idade. Chegou à conclusão que no hospital apenas 14% em ambiente hospitalar, apenas 14% dos doentes não apresentava qualquer forma de desnutrição, o que é uma proporção muito baixa. Portanto, nós sabemos que as pessoas idosas estão em risco nutricional e que essa frequência é muito elevada neste ambiente hospitalar. Um trabalho feito entre nós mostra que, apesar de outras formas de desnutrição estão presentes, este foi efetuado em pessoas com o estado nutricional considerado normal, com aquelas ferramentas que nós usamos rápidas para rastreio e diagnóstico também. Por exemplo, e voltando à riboflavina, 47% destas pessoas idosas na comunidade tinham deficiência desta vitamina. E um outro trabalho que tivemos a oportunidade de publicar recentemente mostra que a deficiência de vitamina B12 é também uma condição extremamente frequente em pessoas idosas, nomeadamente naquelas pessoas que têm o seu estado nutricional normal, eu colocaria aqui normal entre aspas, quando aplicado o Mini Nutrition Assessment, que é a ferramenta que é universalmente aceito para fazer a avaliação do estado nutricional em pessoas idosas. O que é que nós podemos concluir disto? Que os nossos meios são muitas vezes insuficientes, que temos que fazer a tal avaliação do estado nutricional compreensiva, porque se nós não conseguimos dosear riboflavina e vitamina B12 em todos os doentes, temos que ter a certeza de que pelo menos conseguimos avançar com a probabilidade a favor de eles estarem deficientes. E para isso é preciso alguns conhecimentos e capacidades. Esta situação é uma situação que tende a piorar. Se pensarmos que na Europa temos 20 milhões de pessoas, 20 milhões de indivíduos com desnutrição e com o envelhecimento que está previsto, com a insegurança social que aumenta a todo momento, com o melhor tratamento das doenças crónicas e também com melhoria dos acessos aos cuidados médicos, tudo isto nos leva a crer que esta situação vai piorar. Portanto, será extremamente relevante identificar quais são as causas deste problema. E, sem avançar muito neste assunto, queria referir um trabalho efetuado no âmbito do estudo multicêntrico que eu já referi, que mostrou que a ausência de escolaridade era o maior fator associado, isto são dados de um estudo transversal, portanto o fator mais associado à probabilidade das pessoas entrarem com desnutrição estarem com desnutrição, no momento da sua admissão hospitalar. É importante pensarmos também quais são as consequências da desnutrição. Todos nós sabemos que a desnutrição está associada a um maior número de complicações, maior mortalidade, maiores custos relacionados com o tratamento e com diminuição da qualidade de vida. Num estudo multicêntrico que já referi, os doentes que estavam na admissão hospitalar em risco nutricional ou com desnutrição, foi o NRS, a tal ferramenta que permite a identificação das duas condições. Todos esses doentes que estavam em risco ou desnutridos, em todas as condições estudadas, tinham maior frequência de complicações, ou seja, são doentes mais pesados para o hospital. Também, num estudo realizado, num outro estudo que tivemos a oportunidade de realizar, podemos ver que todas as ferramentas que são usadas para o diagnóstico ou rastreio da desnutrição, nomeadamente o NRS 2002, o MUST, o PGSGA, o ângulo de face, a força de aparição na mão, todos os doentes que apresentavam baixos indicadores maus destas condições, eram doentes que tinham sistematicamente maior probabilidade a favor de ficarem internados no hospital. Portanto, usando 6 ferramentas diferentes, conseguimos mostrar que
com recurso a qualquer uma delas, se conseguia ver exatamente o mesmo e aquilo que já se sabe. Um trabalho grande realizado no Reino Unido e com recursos a métodos bastante avançados mostrou que o custo para o sistema de saúde de lidar com doentes desnutridos era mais do dobro daquele custo para tratar doentes que não se encontravam nesta condição. Mas a desnutrição estava associada a maior morbilidade e mortalidade. Um trabalho efetuado entre nós no âmbito do estudo multicêntrico, que já referi, mostrou que os doentes em risco nutricional tinham um índice de case mix bastante mais elevado, ou seja, representavam um maior peso para os hospitais. E a partir de uma análise multivariada em que consideramos todos os outros fatores que poderiam todos ou a maioria dos fatores que poderiam influenciar o case mix, nós quantificamos um aumento dos custos ou um acréscimo dos custos em cerca de 20%. E uma análise mais recente, usando as últimas portarias que são mais ou menos publicadas de 2 em 2 anos, mostrou praticamente a mesma coisa, que os custos aumentavam entre 416 euros e 617 euros por internamento, ou seja, uma análise multivariada envolvendo cerca de 700 doentes e já dados mais recentes. Um trabalho muito recente que foi feito para publicação, ainda não está publicado, que me foi enviado pelo autor, o Pedro Marques Vidal, mostra algo de extremamente importante, que num país como a Suíça, todos nós sabemos como funciona e como é, os custos hospitalares dos doentes desnutridos eram menos reembolsados, ou seja, havia menos notificação do que os custos dos doentes que não se encontravam em risco nutricional. Ou seja, os doentes que estavam desnutridos recebiam, os internamentos eram reembolsados em menor valor do que os internamentos dos doentes que não estavam desnutridos. Isto mostra que há um subregistro destas condições. Sabe-se que o registro no processo clínico e depois mais tarde pelos médicos codificadores das condições relacionadas com as alterações do estado nutricional poderá levar a um aumento do reembolso por modificação do seu grupo homogéneo de diagnóstico, inerentemente do reembolso para o hospital, e sabe-se que não é só cá, em todo o mundo, que esse registro não é feito e esse dinheiro e o hospital não é reembolsado dessa verba que despendeu. Portanto, o registro primeiro é importante identificar, depois é importante registar no processo clínico, depois é importante que o médico codificador considere esses registros nos códigos que constrói. Por outro lado, este colega chegou à conclusão que os custos hospitalares na Suíça com os doentes desnutridos não eram reembolsados na sua totalidade. Os doentes ficavam mais caros para os hospitais do que a verba que iam gastar. Há algumas análises, e reparem, a Suíça tem um sistema de financiamento dos hospitais próprio, é diferente do nosso, e as análises que fazemos entre nós fazem crer que este reembolso será perfeitamente suficiente. Mas depois poderei conversar mais à frente com quem estiver interessado em mostrar os dados que temos até, para não me alongar muito. O último relatório do Programa Nacional de Alimentação Saudável, para a promoção da alimentação saudável, da Direção-Geral de Saúde, mostra números muito interessantes. Quando nós vamos ver as condições relacionadas com o estado nutricional, vemos que temos aqui um número considerável de doentes que têm no seu processo de alta a indicação de desidratação. Mas quando vamos ver aqui o número de óbitos, vemos que o número de pessoas que teve no hospital com desidratação é exatamente igual ao número de notificações de óbitos, tendo a desidratação como um dos diagnósticos principais ou como comorbilidade. Isto quer dizer que há necessariamente uma subnotificação, até porque temos 5 casos de ambulatório em 2010 e 2011 e temos uma ausência de casos em ambulatório. Portanto, questões tão simples como a hidratação
tão básicas como a hidratação, nestas questões tão básicas existe claramente uma subnotificação. E isto são dados da Direção-Geral de Saúde e estão disponíveis para quem os quiser encontrar. Um outro aspecto também interessante, no que diz respeito às avitaminoses, temos apenas em Portugal, no último ano do qual existe referência, em 2014 temos 6 casos de notificação de hipovitaminose. Alguém acredita que isto representa a realidade? Alguém nesta sala acredita? Penso que não. Pronto. Portanto, temos que trabalhar todos no sentido de melhorar a documentação, a avaliação, a documentação e o relatório. E até porque este é um processo altamente rentável. Quando coloquei este slide, hesitei um bocado, eu detesto falar em dinheiro, eu sou educada a não falar em dinheiro, mas é a única linguagem que funciona a nível mundial. Portanto, vamos falar em dinheiro. Todos os hospitais portugueses têm água potável. Portanto, basta tentarmos que os doentes ingiram. Se não conseguem beber, então terão que ter outro tipo de intervenção. Todos os hospitais portugueses fornecem comida aos alimentos e, na maior parte das vezes, alimentos excelentes. Os doentes nunca gostam, porque é a única coisa que eles podem dizer que não gostam no hospital, mas temos que... E não estão... Quem está no hospital não tem vontade de comer. Há outros que têm, pronto, felizmente, mas a maior parte das pessoas não tem vontade de comer. Então temos que fazer um trabalho junto ao doente, que é convencê-lo a comer, dar mimo, tudo isso que fazemos em nossa casa, com as pessoas que nos estão próximas. E o doente no hospital tem que ter esse cuidado, porque metade dos alimentos que são produzidos nos hospitais portugueses vão para o lixo. Portanto, temos aqui uma perda brutal, brutal. Dinheiro que se gasta no nosso país, o desperdício que se causa, a energia que se gasta, a paciência, tudo isso conta e deve ser contabilizado. Depois, os alimentos são a melhor forma de alimentar os doentes. E continuaria aqui a dizer o que toda a gente já sabe. Portanto, é um excelente investimento convencer o doente a não deixar de se alimentar antes de estar no hospital. No momento em que está no hospital, é muito importante que ele promover a sua alimentação e fazer com que ele não perca refeições e que as consuma quase na sua totalidade. Portanto, temos aqui imenso trabalho, não só a diminuir a distância entre o conhecimento e a prática clínica, temos que diminuir a distância entre o que é oferecido todos os dias no hospital e aquilo que não é aproveitado no hospital. Portanto, temos aqui um trabalho imenso, um trabalho muito nobre, um trabalho muito importante e agradeço muito a todos a vossa atenção. No seguimento desta sessão, vai realizar a sua intervenção a Sra. Professora Doutora Sílvia Pinhão, nutricionista do Centro Hospitalar de São João, para apresentar os resultados obtidos com o projeto QualLife Mais nesta unidade de saúde. Muito bom dia. Não? Antes de mais, gostava de começar por cumprimentar o professor António, presidente do Conselho de Administração deste hospital, agradecer-lhe as palavras que proferiu relativas à nossa equipa e agradecer-lhe também o facto de ter uma costelinha ligada à nutrição, pelo facto de ter já feito alguns trabalhos na área da nutrição, acaba por nos ajudar também e a compreender um bocadinho melhor a prática clínica e a importância do nutricionista num ambiente hospitalar. Gostava de cumprimentar o professor Nuno Montenegro na qualidade de representante da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e cumprimentar todos os restantes elementos da mesa, assim como todos os presentes. Então eu trago-vos aqui os resultados de um projeto
de certa forma grande que decorreu neste hospital, colocaram-me a mim a batata quente de vos mostrar aquilo que foi feito e, portanto, tentarei transmitir-vos da melhor forma aquilo que durante estes meses nós fomos fazendo. Efetivamente, o projeto é um projeto do Centro Hospitalar São João, que teve uma parceria com os ACES do Porto Oriental e do Santo Tirso de Trofa, portanto não foi só a nível hospitalar, mas também a nível dos centros de saúde em que houve alguma intervenção, e eu vou tentar explicar-vos desde o início até ao final aquilo que tem sido desenvolvido. Portanto, nós neste quadro conseguimos verificar todos os objetivos que dizem respeito ao nosso projeto. Portanto, um dos objetivos seria melhorar o conhecimento do estado nutricional dos idosos da área de referenciação do Centro Hospitalar São João, redução das desigualdades em saúde e a melhoria da saúde pública. Eu vou-vos falar apenas da parte do que diz respeito aos cuidados de saúde hospitalares e depois terão outra parte que será apresentada a parte dos centros de saúde. Começando então pela primeira atividade, relativa à informatização do instrumento de rastreio de risco nutricional, efetivamente foi desenvolvido, sob o ponto de vista informático, a possibilidade do pessoal de enfermagem poder, de forma rápida, inserir os critérios que estão na ferramenta de rastreio de risco nutricional. Neste caso, a ferramenta utilizada foi o Mini Nutritional Assessment, que, o facto de estar informatizada, faz com que a informação que lá é colocada possa ser mais facilmente veiculada. Há um programa de formação em nutrição relativamente ao idoso, portanto, os enfermeiros tiveram uma escala de formações para perceberem o porquê e qual a grande necessidade de fazer um rastreio nutricional antes de aplicarem a ferramenta, porque antes de fazermos qualquer coisa é importante percebermos porque é que a estamos a fazer e, portanto, tentou fazer-se essa formação para que todos os enfermeiros estivessem a falar a mesma linguagem e tentassem, no seu dia-a-dia, que já é complicado, com tantos números e tanta avaliação e tantas situações importantes que têm que fazer com o doente, mais o acréscimo do rastreio nutricional, mas que o têm vindo a conseguir fazer, apesar de todo o esforço diário. A avaliação do risco nutricional do idoso também é feita pela equipa, neste caso, que está afeta ao E-Grants, e ela é feita, portanto, avaliando o score de risco que é dado sob o ponto de vista informático. A equipa consegue ter noção do número de doentes que estão efetivamente em risco e vão avaliar aquilo que está a ser feito. Portanto, no S-Clínico do nosso hospital, todos os doentes que têm mais de 65 anos têm um item em que se chama avaliar estado nutricional, onde está referenciado o valor do score que deu a nível de rastreio de risco nutricional. Esse rastreio de risco está ligado a um software e esse software dá-nos a listagem de todos os doentes que efetivamente deram risco para que as nutricionistas responsáveis pela avaliação do estado nutricional possam, de uma forma rápida, ter acesso aos doentes que efetivamente terão que procurar para poderem avaliar. Nós temos duas hipóteses, portanto, esta hipótese anterior é uma hipótese onde está registado o número do processo, a data de internamento e o valor do MNA, mas se quisermos podemos precisar cada um dos itens que deram acesso àquele score e perceber qual é, se é mais pelo IMC, se é mais pela circunferência da perna, qual é o item que está mais a influenciar aquele risco de desnutrição. A avaliação do estado nutricional é feita mediante um protocolo que foi desenvolvido pela equipa de nutrição da Unidade de Nutrição e Dietética, que demorou algum tempo, não foi logo no primeiro dia que ele ficou pronto, à medida que nós fomos implementando, fomos mudando e fomos criando e fomos até que chegamos finalmente a ter o processo final. Portanto, todos os doentes são avaliados de acordo com este protocolo e depois classificados de acordo com o seu estado nutricional. Existem procedimentos para poderem ser feitas as recolhas corretas dos dados e os preenchimentos corretos no que diz respeito a tudo o que é descrito relativamente a cada um dos doentes nesse descritivo, portanto, todos os doentes que são rastreados e que dão risco nutricional, independentemente de ser ou não necessária intervenção nutricional, é registado que foi feita uma avaliação, como é que o doente se encontra e qual é a postura do nutricionista, que geralmente é sempre tomada em linha de conta com a equipa médica responsável pelo doente e é descrito, portanto, qualquer doente que tenha sido avaliado pelas nutricionistas, conseguimos ver o registro de como é que ele se encontra sob o ponto de vista nutricional.
Além desta avaliação, depois de ser feita, as nutricionistas que neste momento estão afetas ao projeto colocam os indicadores no J1, portanto, vocês sabem, é um software específico do nosso hospital, e fica lá tudo descrito relativamente àquilo que aconteceu com o doente. Fica descrito o peso, fica descrito a altura e fica descrito a intervenção que o doente teve. Portanto, todo este trabalho é feito por essa equipa que está efetivamente afeta apenas a este projeto. Os dados são efetivamente centralizados e recolhidos para uma análise integrada e, obviamente, é preciso haver uma monitorização dos indicadores do processo. Para isso foi criado um flowchart que nos indica, que eu vou explorá-lo à medida que vamos apresentando os resultados, mas nós temos um flowchart que nos explica como é que devemos seguir no seguimento do doente. Portanto, nós temos os doentes que são internados, destes que são internados só um X é que vai ser elegível para rastreio, destes que são elegíveis para rastreio só uma determinada percentagem é que é rastreada com um MNA completo, desses vão sair uns quantos elegíveis para avaliação nutricional, serão avaliados e, obviamente, que nem todos eles terão necessidade de uma intervenção nutricional. Mas temos este seguimento deste flowchart que nos permite que o nosso procedimento seja uniformizado pela equipa de nutricionistas da Unidade de Nutrição e Dietética. Os dados são centralizados, recolhidos e mensalmente são emitidos relatórios com estes indicadores para percebermos quais são os serviços em que as coisas estão a correr menos bem ou as que estão a correr melhor, se estão ou não a ser cumpridos todos os indicadores que inicialmente seriam estipulados como desejados. Então, aqui tentamos mostrar-vos mais ou menos aquilo que acontece. Portanto, o doente é admitido e começa o ponto de partida com a equipa de enfermagem. As equipas de enfermagem serão as responsáveis por fazer o rastreio do risco nutricional aplicando o MNA e colocando no sistema informático aquilo que se passa. Depois é dado o alerta onde é feita a avaliação nutricional pela equipa de nutricionistas que estão afetas e então depois esta equipa liga diretamente com a nutricionista responsável por cada um dos serviços e é feita a intervenção nutricional de acordo com o seu estado. Os serviços que apresentam maior número de doentes elegíveis são a medicina interna, a cirurgia geral e a ortopedia, obviamente porque serão serviços em que a média de idades é efetivamente muito mais alta e portanto vamos encontrar muito maior número de doentes com mais de 65 anos, que é a população que nós aqui estamos a incluir. Começamos então pela equipa de enfermagem e aqui eu queria chamar a atenção por todo o esforço que tem sido feito pelos enfermeiros. Obviamente que atingir os 100% era o ideal, mas não é fácil em média os enfermeiros demoram 4 horas a avaliar um doente, o que é muito bom, e mais de 90% dos doentes são avaliados nas primeiras 48 horas, o que está de acordo com aquilo que seria preconizado e, portanto, este será o primeiro passo e o passo mais importante, porque se falha aqui, toda a cascata depois deixa de poder decorrer e todos os enfermeiros têm feito um esforço grande para no seu dia-a-dia poderem incluir esta avaliação. Então o que é que nós temos? Temos 60, portanto nós estamos a falar do período de tempo desde novembro até março, desde novembro de 2015 a março de 2017. Obviamente que antes disto muitos doentes foram avaliados, mas ainda estávamos em implementação de procedimentos, em desenvolvimento de protocolos e, portanto, a data mais correta para avaliarmos aquilo que efetivamente tem sido feito foi dada como novembro de 2015. Portanto, desde essa altura foram internados 64.432 doentes, sendo que, obviamente, deste N total, haverá aqueles que não são elegíveis. E não são elegíveis porquê? Porque têm idades inferiores aos 65 anos ou porque estão internados numa unidade de cuidados intensivos ou de cuidados intermédios e, naturalmente, não vamos estar a avaliar o risco numa população destes doentes porque, naturalmente, eles estarão nesse risco. Destes não elegíveis, há situações em que os doentes são na mesma rastreados e reparem que, apesar de termos indivíduos com menos de 65 anos, houve 903 doentes que foram rastreados com esta ferramenta, mas 40.613 não foram porque não eram elegíveis. Portanto, deste total, passamos a ter 22.916 doentes que efetivamente eram elegíveis para serem incluídos no nosso rastreio nutricional. Daqui
o que é que nós temos? Temos que cerca de 40% dos doentes não foram rastreados. E eu aqui volto a chamar, vocês podem achar, caramba, 40% de doentes que não são rastreados, mas isso é muita coisa. É muita coisa, mas efetivamente o facto de nós termos 60% dos doentes que conseguimos que o pessoal de enfermagem faça o rastreio nutricional, quando antigamente não era feito, é francamente positivo e o ideal é virmos a melhorar esta percentagem de rastreio, mas é positivo, mas obviamente há aqui uma percentagem de doentes que se perde e que não podem ser por nós depois avaliados. Além destes doentes, estes 40% que desaparecem destes 22.900, temos 5,4% que têm um MNA incompleto. Isto faz com que, destes 22.900, apenas 12.393 tenham tido um MNA completo. Eu aqui queria chamar a atenção que, apesar destes MNAs darem incompletos, não significa que não foram avaliados, porque a equipa de nutricionistas tem acesso a estes resultados e vão verificar e vão avaliar o doente. Ele não entra na cascata direta, mas vão ser na mesma avaliados pela equipa para perceber se foi uma ferramenta mal aplicada e efetivamente não é necessária a intervenção, ou se, afinal de contas, é importante haver alguma intervenção nutricional. Portanto, temos então 54,1% dos doentes rastreados que têm um MNA completo. A nossa amostra é assim constituída por estes 12.393 idosos, 53% serão homens e 47% corresponde ao grupo das mulheres. A idade média ronda os 78 anos, sendo que a maioria apresenta idades superiores aos 75 anos. Aquilo que nós conseguimos tirar no que diz respeito ao risco nutricional. 45% da população não tem risco nutricional, 55,2% tem um risco nutricional. Vocês aqui têm estas duas avaliações porque a ferramenta por si só diz que o doente está em risco de desnutrição ou desnutrido, consoante o score é de 8 a 11 ou inferior a 8, mas isto é que interessa porque nós estamos a falar de risco e nesta altura ainda não foi possível avaliar o doente e dizer efetivamente se ele teve desnutrição e, portanto, é mais correto dizermos que há aqui 55% dos nossos doentes que entram no hospital que estão com risco nutricional. Nesta tabela nós tentamos trazer-vos aquilo que acontece dividindo os doentes por sexo e por idades e, portanto, temos maior percentagem de homens que não estão em risco nutricional. Temos, à medida que a idade avança, temos maior quantidade, portanto, quanto maior a idade, maior o risco nutricional que apresentam e aqui conseguimos verificar também que os mais velhos são aqueles que têm mais risco nutricional. Depois de estar feito o rastreio, então a equipa de nutricionistas vai avaliar e vai perceber se aquele risco nutricional está efetivamente real. Neste momento, a demora média até à avaliação são as 31 horas, sendo que 90% dos doentes são avaliados nas primeiras 72 horas. Estas primeiras 72 horas pode parecer muito tempo, mas são feitas e está preconizado assim desde o início porque não há nutricionistas aos fins de semana e, portanto, um doente que entra na sexta-feira só poderá ser avaliado pela equipa de nutricionistas na segunda-feira seguinte e, portanto, temos preenchido este indicador de uma forma correta. Portanto, estamos nos 12.393 doentes que tiveram um MNA completo. Destes há uma pequeníssima percentagem em que o MNA tem dois itens concorrentes preenchidos, por exemplo, o IMC e a circunferência da perna, são dois itens que são utilizados para a classificação do risco. E se estiverem os dois preenchidos, eles são os dois concorrentes e vão baixar o score da avaliação de risco e, portanto, não quer dizer, mais uma vez, que os doentes não sejam avaliados, mas efetivamente não estão corretamente preenchidos. Destes que têm o MNA completo, temos 45% praticamente que não tinham risco, portanto apresentavam-nos um MNA superior a 11, e temos então 6.706 doentes, correspondendo a metade dos doentes que foram rastreados, que são elegíveis para avaliação nutricional. Aqui também vamos
perdendo alguns doentes. E porquê? Porque algumas situações não é aplicável a avaliação nutricional. Isso corresponde a cerca de 20% desta amostra total. E porquê é que isso acontece? Ou porque o doente morreu, ou porque o doente teve uma alta hospitalar. Imaginem um doente que entra numa sexta-feira à noite, passa ao fim de semana no hospital, sexta-feira de manhã está a ter alta, não é avaliado sob o ponto de vista nutricional. Pode ter sido transferido para uma unidade de cuidados intensivos ou unidade de cuidados intermédios, ou então é um doente que já faz parte já foi avaliado pela nutricionista responsável pelo aquele serviço e, portanto, não vai ser novamente avaliado quando já está a ser corretamente seguido. Aqui temos ainda um N correspondente a 7% dos doentes que não são avaliados, e não são avaliados porquê? Porque nós estamos dependentes de um sistema informático. Às vezes acontece eu ir ter com as nutricionistas que fazem a avaliação do estado nutricional e o sistema parou. Já aconteceu algumas vezes e mesmo com o S-Clínico às vezes nos acontece, o sistema parou ou então por algum erro informático não conseguem chegar às mãos e chegar àquela listagem que eu vos mostrei inicialmente. Obviamente que isto são situações a melhorar, mas efetivamente conta como doentes que não puderam ser avaliados. Então, destes 6.706 foram avaliados praticamente 5.000 doentes sob o ponto de vista nutricional. Desta avaliação, o que é que deu? Deu que cerca de 40% estão nutridos e que 51,1% têm ou desnutrição leve, ou desnutrição moderada, ou desnutrição severa e, portanto, nestes é fundamental tomar algumas medidas. Depois de serem avaliados e de termos estes resultados, então, ou a nutricionista responsável ou em parceria com as nutricionistas do E-Grants é feita a intervenção nutricional. Depois desta avaliação, cerca de 58% não tiveram intervenção nutricional porque tiveram uma alta a curto prazo, porque estavam doentes com medidas de conforto e obviamente que nós queremos muito que o estado nutricional do doente seja melhorado, mas naturalmente temos que nos colocar na realidade e perceber até onde é que é importante investir no sentido de melhorar aquele estado nutricional, até que ponto é que vai ser mais benéfico ou não a nossa intervenção. Também aconteceu o facto de termos a equipa médica com um tipo de abordagem diferente e naturalmente respeitamos aquilo que o médico decidiu, podendo ou não concordar com isso. Já existe intervenção adequada ou porque não há uma justificação registada. E, portanto, destes doentes, temos que 61% dos desnutridos foram efetivamente intervencionados e cerca de 40% tiveram intervenção nutricional. Comparando os dados relativos ao rastreio com a avaliação que é feita, aquilo que nós verificamos é que temos cerca de 30 doentes que apareciam com risco de desnutrição, que estavam efetivamente nutridos depois de serem corretamente avaliados com todos os parâmetros que a professora Teresa também nos falou, e relativamente aos desnutridos, aqueles que apresentavam risco de desnutrição, 37,5% estavam efetivamente desnutridos. Portanto, isto significa que efetivamente o rastreio de risco dá-nos uma ideia do que é que se passa, mas obviamente que é preciso ir um bocadinho mais além e perceber se é apenas um risco ou se há necessidade e se o doente está efetivamente desnutrido. A título de curiosidade, trouxe-vos a intervenção nutricional mais frequente, que são os suplementos entéricos orais e o ajuste das dietas hospitalares e, efetivamente, há vários autores que demonstram que o facto de nós utilizarmos suplementos entéricos orais em doentes hospitalizados e em risco de desnutrição melhora os custos e melhora a diminuição de dias de reinternamento relativos aos nossos doentes. Então, os resultados apontam para 55,2% de doentes em risco de desnutrição. As mulheres e os doentes mais velhos têm maior probabilidade de estar em risco de desnutrição ou desnutridos. Dos doentes em risco, 31,5% estavam efetivamente desnutridos, 47,1% dos considerados como desnutridos no rasteio estavam efetivamente desnutridos e a nossa avaliação correspondeu a cerca de 40% dos doentes que estavam a necessitar de intervenção. A mais frequente foi a suplementação nutricional, seguida da dieta hospitalar. Obviamente que não há nenhum projeto perfeito e naturalmente nós temos tido algumas dificuldades à medida que o tempo vai passando.
coisas têm sido melhoradas, coisas têm sido corrigidas e este poderá ser um dos problemas, não é? Dependemos de um sistema informático que tem vindo a ser melhorado e aqui posso-vos dizer, quando vos falei do J1, depois foi necessária a equipa de nutricionistas do A-Grants nos ajudar a fazer uma listagem de alguns parâmetros que não estavam a ser corretamente inseridos e tem vindo a ser corrigido à medida que as coisas vão evoluindo. Neste momento está tudo certo, penso eu. É difícil rastrear 100% dos doentes e, mais uma vez eu digo, o pessoal da enfermagem tem-nos dado um apoio brutal no que diz respeito à avaliação do risco nutricional. Obviamente nós gostávamos que 100% dos doentes fossem rastreados, esse é o nosso objetivo, mas temos que pensar que estamos num hospital, que há coisas que vão falhando e se nós conseguirmos ir melhorando a quantidade de doentes que vão sendo rastreados, vamos caminhar no sentido de chegar a este valor, mas não podemos ver isso como um ponto negativo, mas sim positivo, o facto de termos 60% dos doentes que são rastreados. A avaliação nutricional e a intervenção nutricional teve que ser uniformizada e, conforme vos disse, à medida que fomos fazendo e fomos intervencionando e fomos vendo a nossa prática clínica diária, fomos uniformizando critérios, o que pode, de certa forma, ter influenciado os valores, porque como não estavam os valores todos corretamente parametrizados, pode ter influenciado o valor final e não nos podemos esquecer, nós não estamos a falar de um projeto de investigação, este projeto é um bocadinho mais do que um projeto de investigação, é a implementação de um procedimento, os valores iniciais poderiam ser mais baixos que os atuais, a avaliação do estado nutricional tem vindo francamente a aumentar no que diz respeito ao número de doentes que têm sido avaliados e é uma prática clínica diária que tem sido progressivamente crescente e, portanto, é por aqui que temos que seguir e é aqui que vamos ter que continuar o nosso trabalho porque começamos algo que era de certa forma importante para um centro hospitalar como este e agora é fundamental dar continuidade ao mesmo. A parceria com o ACES será apresentada pela minha colega e neste cronograma eu só vos quero mostrar que efetivamente houve itens que foram sendo correspondidos à medida que o tempo ia passando. Neste momento temos os vistos em tudo aquilo que estava delineado inicialmente como projeto, mas falta-nos a elaboração do relatório final, ainda não chegamos ao final do mês de Abril e efetivamente no final do mês de Abril tudo o que é suposto será aí descrito. Não posso deixar de cumprimentar a coordenadora do projeto e desejar que consigamos manter esta prática clínica que foi positiva, que ajudou a criar mais multidisciplinaridade entre as equipas, quer que o pessoal de enfermagem, quer que o pessoal médico. Já se vê muitos médicos mesmo antes de nós termos acesso ao risco nutricional, preocupados com o estado nutricional daquele doente e a procurarem mais frequentemente os nutricionistas e, portanto, espero conseguirmos continuar a fazê-lo e resta-me agradecer a vossa atenção. Para apresentar os resultados obtidos com o projeto Qualife Mais nos agrupamentos dos Centros de Saúde do Porto Oriental e de Santo Tirso de Trofa, vai intervir a ser a professora doutora Elsa Madureira da Unidade de Nutrição do Centro Hospitalar de São João. Olá, muito bom dia a todos. Antes de mais, agradeço o convite para estar aqui hoje pela coordenadora da unidade e deste projeto, a doutora Sandra Marília. É com muito orgulho que eu estou aqui nesta sessão de encerramento deste projeto da nossa unidade e em colaboração, e principalmente por estar a apresentar os resultados desta parceria com os ACEs. Antes de mais, quero também cumprimentar a ilustre mesa de que faço parte, o Dr. António Oliveira e Silva, nosso Presidente do Conselho de Administração, e, claro, agradecer ao professor Nuno Montenegro por nos receber nesta casa, que também é um bocadinho nossa, ou que a sentimos como um bocadinho nossa. Vou então passar a apresentar os resultados nos ACEs parceiros.
Portanto, como a professora Sílvia já referiu, o nosso projeto não se cingiu ao hospital. Quisemos ir um bocadinho mais longe e perceber, de facto, qual era o estado nutricional da comunidade de influência do nosso hospital. E, portanto, quisemos estabelecer parcerias com os ACs que referenciam para o nosso hospital. Estabelecemos, por isso, parcerias com o ACES Porto Oriental e o ACES Santo Tirso de Trofa. Não foi possível estabelecer com todos os ACs por motivos de ordem logística internos aos próprios ACs. Mas estas parcerias foram muito produtivas e, no fim, eu vou fazer os meus agradecimentos. Portanto, em relação a este quadro que vocês já viram, este foi a base da nossa candidatura ao projeto dos Grants. E, de facto, nós tínhamos como objetivos também, a nível dos cuidados de saúde primários, melhorar o conhecimento do estado nutricional dos idosos da área de referenciação do nosso hospital, reduzir as desigualdades relativamente à saúde e, naturalmente, melhorar a saúde pública, em particular dos nossos idosos. E, portanto, os nossos grupos-alvo foram não só os idosos, mas também os profissionais de saúde que cuidam, que tratam, que acolhem estes idosos. E quisemos obter como resultados o aumento do conhecimento, da capacitação, da sensibilização dos profissionais de saúde relativamente ao estado nutricional dos idosos e melhorar o estado de saúde da população idosa. E, portanto, estabelecemos como atividades prioritárias para estes objetivos a formação em nutrição no idoso, a avaliação do risco nutricional, temos ali, e, naturalmente, a avaliação do estado nutricional. Começando pela formação em nutrição no idoso, temos aqui o cartaz que desenvolvemos, aliás, como já foi sendo referido, este foi um projeto interdisciplinar e, portanto, conseguimos incluir ao longo de todo o projeto vários serviços do nosso hospital, entre eles o Serviço de Comunicação e Marca, que desenvolveu este cartaz que foi da formação da nutrição do idoso, que foi então divulgado com a ajuda do nosso centro de formação pelos centros de saúde, de forma a divulgar esta formação e a proceder a todas as inscrições e todo o processo de formação. As formações decorreram nos ACES, mas também aqui no hospital, pudemos acolher uma das ações de formação. A ação de formação foi distribuída por 24 horas de formação, em 3 dias, 5 módulos com temas desde a nutrição básica até a avaliação do risco nutricional e da avaliação do estado nutricional e depois uma intervenção nutricional mais específica para situações clínicas, tudo relativamente ao idoso. O alvo das nossas formações foram então todos os profissionais de saúde, não só os médicos, os enfermeiros, mas também os colegas nutricionistas destes ACEs e os formadores foram as nutricionistas da Unidade de Nutrição e Dietética do Centro Hospitalar São João. No ACES Porto Oriental, as ações foram dirigidas a 29 formandos, enquanto que em Santo Tirso, numa ação, abrangemos 35 formandos. A avaliação do risco nutricional do idoso. Então, nós estabelecemos uma amostra representativa para cada um destes ACEs, através da seleção aleatória dos idosos inscritos em cada um deles, e estes idosos foram então convocados a virem fazer o rastreio nestes ACEs. O rastreio foi realizado através da ferramenta UMNA Short Form, que já vimos que foi o mesmo que utilizamos aqui no internamento, embora nos ACEs não tenha sido possível a informatização desta ferramenta e, portanto, ele foi aplicado em papel, portanto, com um acréscimo de trabalho, e, posteriormente, os idosos que estavam em risco, que foram identificados em risco, foram convocados para a consulta de nutrição dos nutricionistas destes ACEs. A Unidade de Nutrição e Dietética esteve, naturalmente, através destas parcerias, sempre disponível para colaborar. E colaboramos em algumas das situações. Colaboramos no rastreio nutricional no ACES Porto Oriental e colaboramos na consulta de nutrição no ACES Santo Tirso de Trofa. Então, relativamente ao resultado do rastreio, através do MNA Short Form, nós conseguimos rastrear 2.324 idosos. Portanto, a nossa amostra conseguiu abranger 2.324 idosos. 1.291 no ACES Santo Tirso de Trofa e 1.033 no Porto Oriental.
Na comunidade, a maior parte dos idosos são mulheres, ao contrário daquilo que verificamos aqui a nível hospitalar, com uma idade média um pouquinho mais baixa que aquela que encontramos também aqui no hospital, de cerca de 75 anos em Santo Tirso e de 76 no Porto Oriental. E como já vimos, a ferramenta classifica os nossos doentes como estando sem risco ou nutridos e depois em risco ou desnutridos. Nós englobamos estas classificações em risco ou desnutridos. Estes doentes estão todos em risco, uma vez que esta é uma ferramenta de avaliação do risco e não uma ferramenta de avaliação do estado nutricional. Verificamos algumas diferenças. Enquanto que no Porto Oriental a percentagem de doentes em risco ronda aos 10%, em Santo Tirso esta percentagem sobe um pouquinho para os 18%. Portanto, temos uma média da comunidade da nossa influência, então de 14,2% de doentes em risco nutricional. Fizemos a mesma avaliação que aqui no hospital, ou seja, fomos ver se, de alguma forma, o sexo ou a idade teria alguma influência no aumento da probabilidade destes doentes estarem em risco e verificamos que as mulheres estão em maior risco, assim como os idosos com mais idade. Portanto, quanto mais velhos, maior a probabilidade de estarem em risco de desnutrição. Calculo que não se deva conseguir ler, mas é só para verem, para terem uma ideia do que é o MNA Short Form, o Mini Nutritional Assessment, a versão curta, é esta que foi aplicada pelos enfermeiros em papel e depois, naturalmente, os dados inseridos em bases para poderem ser tratados estatisticamente. Esta ferramenta compreende então esta série de questões, que já se foram apercebendo ao longo das apresentações, e que gera uma cotação final. Para percebermos as diferenças relativamente a estas respostas nos dois ACEs, apresentamos então estes quadros relativamente a cada uma das questões. Relativamente à diminuição da ingestão alimentar nos últimos 3 meses, a primeira das questões, não encontramos grandes diferenças nas respostas dos idosos nos dois ACEs. Já relativamente à perda de peso nos últimos 3 meses, verificamos que é em Santo Tirso Trofa que os doentes referem mais perda de peso nestes últimos 3 meses. 18% entre 1 a 3 kg e 0,3% refere ter perdido mais do que 3 kg nestes últimos 3 meses. Relativamente à mobilidade, também é em Santo Tirso Trofa que temos maior percentagem de doentes com restrições da mobilidade, que estão restritos ao leito ou que deambulam apenas sem sair de casa. O stress psicológico ou doença aguda nos últimos 3 meses também é mais prevalente nos doentes em Santo Tirso, assim como os problemas neuropsicológicos, ou seja, a presença de demência ou depressão grave nestes doentes é mais prevalente em Santo Tirso. Relativamente ao IMC, aqui encontramos diferenças muito grandes. No Porto Oriental, a média do IMC é de 37,5, enquanto que em Santo Tirso baixa para os 27,3. E é em Santo Tirso que nós verificamos que há uma percentagem maior de idosos com IMC abaixo de 19. Portanto, de desnutrição. Relativamente à avaliação do estado nutricional, como a professora Sílvia e a professora Teresa Amaral referiram, o risco, a avaliação, ou esta ferramenta permite avaliar o risco, não avaliar o estado nutricional. E por isso é necessária uma avaliação realizada pelos nutricionistas, recorrendo àqueles itens que já foram referidos, para no final obtermos efetivamente a classificação do estado nutricional daquele doente. E, portanto, os doentes que foram classificados como estando em risco através do MNA, portanto, dos 2.324 rastreados, tivemos 330 utentes idosos em risco, portanto, os 14,2%, e destes 267 foram convocados para uma consulta de nutrição. Naturalmente, houve muitas recusas, recusa de se deslocarem a um centro de saúde propositadamente para uma consulta de nutrição, mas também ocorreram, naturalmente, é expectável nesta faixa etária, muitos óbitos que impediram, neste intervalo de tempo entre o rastreio e a convocatória para vir à consulta. Portanto, 123 idosos acabaram por ser efetivamente consultados pelas colegas dos ACEs na consulta de nutrição. Os doentes que estavam
em risco vieram todos a esta consulta. Aqueles que depois foram classificados como estando desnutridos permaneceram nesta consulta, portanto, continuaram a ter consultas de seguimento. Aqueles que não apresentavam risco, que estariam com bom estado nutricional e, dependendo da restante situação clínica, poderiam manter-se ou não na consulta de nutrição. Então, após a avaliação do estado nutricional pelos colegas nutricionistas, concluiu-se que 24% destes doentes estariam efetivamente desnutridos. O tipo de intervenção, apenas a nível de curiosidade também, embora apenas 23% estivessem desnutridos, houve intervenção nutricional na maior parte destes doentes. Em 93,5% das situações fez-se algum tipo de intervenção. A maioria da intervenção foi efetivamente o aconselhamento alimentar. Foi referido pela professora Teresa Amaral que a baixa escolaridade é um dos fatores de risco e, de facto, o muito baixo conhecimento sobre a alimentação, sobre a nutrição, em particular nesta faixa etária, é um dos possíveis fatores de risco e, portanto, claro que numa consulta de nutrição nós aproveitamos sempre para fazer aconselhamento alimentar. E este, de facto, foi o mais frequente. Mas seguido dos suplementos nutricionais orais, portanto, mesmo em comunidade, a suplementação nutricional tem efeitos muito positivos e depois, claro, houve intervenções mistas, como seria expectável. Portanto, podemos concluir que 14,2% dos idosos na comunidade estão em risco, segundo o Mini Nutritional Assessment Short Form, 18,1% em Santo Tirso de Trofa, 10,1% no Porto. São as mulheres e os idosos com mais idade aqueles que têm maior probabilidade de estar em risco de desnutrição. Após a avaliação do estado nutricional na consulta de nutrição, 23,6% dos idosos estavam efetivamente desnutridos. A intervenção nutricional mais frequente foi o aconselhamento alimentar individualizado. Naturalmente, também para fazermos esta fotografia do estado nutricional na comunidade, tivemos algumas limitações, claro. A primeira passou por não ter sido possível a informatização desta ferramenta, do MNA, que naturalmente foi um acréscimo enorme de trabalho para a equipa de enfermagem de todos os centros de saúde. Por outro lado, na janela temporal em que decorreu o rastreio, portanto, nós determinamos a amostra no início do projeto e ao longo do tempo que fomos tendo para convocar, para ir fazendo o rastreio, muitos destes idosos acabaram por falecer e, portanto, reduziu um pouquinho os 1.400 que estávamos à espera de obter. E depois houve um elevado número de recusas, quer para o rastreio, portanto, aqueles utentes que foram convocados para fazer o rastreio, que não se dirigiram ao centro de saúde por outro motivo e que nessa altura terá sido feito o rastreio, portanto, os que foram convocados, a maior parte recusou, e da mesma forma aqueles que foram convocados para vir a uma consulta de nutrição, muitos deles também recusaram, uma vez que as deslocações ou estarem mais restritos às casas ou até, eventualmente, questões económicas podem ter condicionado estas deslocações. Muito obrigada a todos por estarem aqui presentes. Muito obrigada pela vossa atenção, mas o meu muito obrigada, estão aqui as representantes dos ACES, nossos parceiros, a todas as equipas que colaboraram connosco, portanto, a equipa de enfermagem, fundamental, mas também às nossas colegas nutricionistas que estão aqui. O nosso muito obrigada por pelo empenho, pela dedicação e pelo amor que também puseram neste projeto, que é nosso, de todos nós. Obrigada. Para dar início à segunda parte deste evento, vai intervir a senhora coordenadora do projeto Qualife+, professora doutora Sandra Marília Silva, coordenadora da Unidade de Nutrição do Centro Hospitalar de São João. Bom dia. Antes de mais, gostaria de agradecer a vossa presença aqui na sala. Gostaria, em particular, de cumprimentar a mesa. É um prazer estar presente numa mesa com tão ilustres convidados. Naturalmente, o meu Presidente do Conselho de Administração. E, desculpem, mas gostaria de dirigir um cumprimento muito especial à doutora Alida, representante da Embaixada da Noruega, como representante e, naturalmente, também como colega, o que é um prazer redobrado. Portanto,
tirando estes primeiros cumprimentos, reitero os cumprimentos e os agradecimentos previamente realizados pelo excelentíssimo Presidente do Conselho de Administração, Dr. António Oliveira Silva, e gostaria de dizer que este projeto naturalmente foi possível porque foi financiado pelo programa, ou no âmbito dos projetos de promoção da saúde pública e grants, e permitiu concretizar um sonho da Unidade de Nutrição e Dietética que tem efetivamente muitos anos, que é o rastreio nutricional dos doentes internados. Este evento de encerramento não é na realidade um evento de encerramento, embora se chame assim, é o arranque para continuação. Portanto, é um projeto que não vai acabar aqui, nós vamos dar continuidade ao projeto, vamos modificar provavelmente e adaptar algumas variáveis de forma a conseguirmos abranger populações com menos que 65 anos. Portanto, o projeto, embora a sessão se chame de encerramento, o projeto não encerra aqui. Isto é o arrancar de outro projeto na realidade, é o dar continuidade de um processo que sim foi iniciado com os e-grants. Eu estou aqui mais na qualidade de transmitir algumas palavras que confesso que são mais pessoais e partilha de uma experiência de reflexão de alguém que viu o projeto ser desenhado em 2014, que o viu nascer em 2015, que o viu crescer e que o está a ver neste momento a dar frutos. Assim, as várias dificuldades que senti e gostava que tivessem essa noção foram imensas. Cada passo que nós dávamos levantava uma nova dificuldade. Graças a Deus todas elas foram sido ultrapassadas com a colaboração de todos os intervenientes, e foram bastantes os intervenientes envolvidos neste processo, quer a nível do hospital, quer a nível dos acessos que foram os nossos parceiros. Dado que tudo aquilo que é o objetivo do projeto já foi previamente apresentado e vai ser também apresentado na apresentação seguinte pela enfermeira Cecília, eu vou-me debruçar um bocadinho mais sobre o que é o histórico e a motivação que levou a esta candidatura. Portanto, a candidatura a estes fundos abriu em março de 2014. Nessa altura, a Unidade de Nutrição e Dietética propôs um projeto intitulado Rastreio da Desnutrição na População Idosa de um Hospital Central Universitário no norte de Portugal, e efetivamente na nossa cabeça, na nossa estrutura como unidade, não fazia sentido fazermos apenas uma fotografia dos doentes que eram admitidos no hospital, portanto doentes que à partida poderiam estar desnutridos, mas não vêm desnutridos, não estão desnutridos como consequência do hospital, mas vêm desnutridos da comunidade. E, portanto, para nós fez sentido que as próprias comunidades que se encontram na referenciação do hospital tivessem uma fotografia para compararmos e para complementarmos um bocadinho os dados que nós iríamos recolher. E para isso convidamos efetivamente os 3 ACES envolvidos na nossa área de referenciação. Por umas questões logísticas que a professora Elsa já referiu, não foi possível contarmos com Maia Valongo, embora tivesse tido naturalmente também bastante interesse. A resposta final à nossa candidatura veio em março de 2015, portanto houve aqui um hiato temporal de 1 ano e que felizmente foi colmatado com a autorização de alargamento do projeto até 2017 e, portanto, nesta fase estamos na fase de conclusão do financiamento, mas não, e reforço novamente, na fase de conclusão do projeto. A resposta final à nossa candidatura foi aprovada e aceita com uma avaliação superior a 90%. Na altura ficámos bastante orgulhosos porque, de facto, havia bastantes critérios que correspondiam àquilo que era pretendido na candidatura. O projeto foi alvo de financiamento de 85%, ou seja, cerca de 482 mil euros, de um total de cerca de 557 mil euros, o que nos permitiu implementar tudo aquilo que as minhas colegas já referiram na apresentação, quer a nível do hospital, quer a nível dos acessos parceiros. Como nutricionista de formação que sou, confesso que foi um desafio maior do que aquele que eu julgaria estar preparada. Embora a candidatura partisse da unidade, e de facto partiu da unidade, a partir do momento que foi aceite, passou a ser do Hospital São João, passou a ser transversal e passou a envolver não só serviços clínicos nos quais existia a nutrição, mas também passou a envolver todos os serviços de apoio e de suporte, portanto serviços não clínicos, nomeadamente os recursos humanos, o serviço de aprovisionamento, o serviço de comunicação e marca. Portanto, consigo dizer que na realidade foi um projeto que nasceu da unidade, mas foi assumido e vestido pela totalidade do hospital.
Este projeto, no que diz respeito à unidade, decorreu a parte de todas as restantes atividades que a unidade já tem e eu não queria deixar de as referir porque na realidade são bastantes e aproveitava o momento de contacto que tenho convosco para o dizer. Nós temos 3 grandes áreas de atuação. Por um lado, a nutrição clínica. E para terem uma noção do número de trabalho que nós temos, ou de alguns dados que nós temos, em 2016 realizamos cerca de 34.500 episódios assistenciais, 1/3 na forma de episódios de internamento e 2/3 na forma de consulta externa. A nível de alimentação hospitalar, compete-nos também fazer uma monitorização do empratamento e provas organoléticas e fizemos mais de 400 auditorias a todo este processo de acompanhamento da alimentação. A nível da formação, no ano 2016 formamos ou orientamos 44 estagiários, orientamos ainda 7 mestrados e 5 doutoramentos. Portanto, temos uma carga extra de trabalho grande e este projeto foi mais um acréscimo àquilo que já era a nossa rotina de trabalho. Confesso que quando há 3 anos me tirei de cabeça na coordenação deste projeto não imaginava nem por sombra do tamanho do desafio e da responsabilidade que me estava a ser confiada. Refletindo todas as dificuldades associadas ao volume de trabalho que um hospital desta dimensão acarreta, devo confessar, e desculpem que não vou aqui assumir uma falsa modéstia, sinto um grande orgulho na nossa equipa, sinto um grande orgulho no Hospital São João, sinto um grande orgulho nos nossos parceiros, porque na realidade foi um projeto brutal e conseguimos levar o projeto a bom termo. E invocando José Ortega, eu sou eu e a minha circunstância, pelo que gostaria de terminar sem agradecer, ou não gostaria de terminar sem agradecer ainda, os países que doaram e que permitiram que este projeto fosse concretizado. Gostaria de agradecer particularmente a todos os profissionais de saúde, quer do hospital, quer dos ACES, e que estiveram no terreno em contacto com os idosos, que os rastrearam, que os avaliaram, que os intervencionaram. Gostaria de, e isto inclui naturalmente nutricionistas, enfermeiros, médicos, portanto isto é um agradecimento general para todos os profissionais. Gostaria de agradecer em particular aos meus elementos da unidade de nutrição e dietética porque tiveram bastante paciência, compreenderam, tiveram profissionalismo e complementaram o trabalho que já tinham com mais este projeto, portanto esticaram um bocadinho mais o elástico e a corda. E naturalmente não me posso esquecer de agradecer ao atual e ao anterior Conselhos de Administração pelo voto de confiança que mantiveram em mim e na continuidade deste projeto. Resta-me desejar que os trabalhos correspondam às vossas expectativas e reforçar mais uma vez que este projeto não vai terminar aqui. Este projeto, na realidade, é o momento de arranque para outro projeto, portanto vamos manter este projeto, vamos alargar este projeto a outras faixas etárias, vamos tentar fazer o rastreio a todos os doentes que são internados, portanto não faz sentido que um doente de 65 anos seja rastreado e o de 64 não seja, portanto há de haver continuidade deste projeto e na realidade posso dizer que finalmente concretizei um dos meus grandes sonhos quando assumi a coordenação da Unidade de Nutrição e Dietética, que foi concretizar uma resolução do Conselho Europeu que data de 2003 e que era mandatória e que dizia que todos os hospitais deveriam fazer o rastreio nutricional na admissão do doente. Portanto, imaginem, isto foi em 2003, o meu sonho foi concluído quando esta candidatura foi aceita e nós começamos este projeto. O meu muito obrigada e obrigada aos presentes. De seguida vai usar a palavra a senhora representante do Grupo Profissional de Enfermagem no projeto Qualife+, a enfermeira Cecília Alves. Bom dia a todos. Antes de mais, em meu nome pessoal, em nome do Centro de Epidemiologia e da Direção de Enfermagem, gostaria de cumprimentar os meus colegas de mesa. É uma honra estar com estas personagens na mesa e gostaria também de agradecer o convite que nos foi endereçado para hoje vos podermos expor aqui um bocadinho do que tem sido este percurso para os enfermeiros. Já aqui foram dadas bastantes pistas, mas eu vou tentar, sem vos maçar muito, falar um bocadinho do que tem sido isto para os enfermeiros e como é que isto se tem vindo a desenvolver. Vou começar por vos dizer que este trabalho de que eu vos vou falar aqui muito, teve início com o grupo de apoio à prática da enfermagem, um grupo que era liderado à data
pela Direção de Enfermagem e que, entretanto, o ano passado integrou o Centro de Epidemiologia. Portanto, eu estou aqui a falar um bocadinho nestas duas vertentes, porque foi algo que passou aqui um marco. E o trabalho desenvolvido por este grupo e atualmente pelo Centro de Epidemiologia teve por alvo 2 grupos profissionais, ou seja, desde cedo percebemos que isto ia ser um trabalho em parceria, que sem rastreios o trabalho da equipa de nutrição não era possível, portanto já aqui foi dito e é verdade, se não houver rastreios não há como fazer depois a avaliação nutricional, mas também haver rastreios e não haver avaliação nutricional não iria funcionar, portanto as duas equipas tinham de estar aqui a funcionar em conjunto. Por isso desenvolvemos aqui objetivos no fundo para 2 grupos profissionais. O primeiro, para as equipas de enfermagem do internamento, dos internamentos que fizeram parte deste projeto, e neste sentido foi necessário formar os enfermeiros e criar formas de monitorizar o processo. Todos sabemos que não basta implementar, é preciso depois perceber como é que no terreno, no dia-a-dia, as coisas se estão a processar, o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal, o que é uma oportunidade para se melhorar. Por outro lado, colaboramos com a equipa de nutrição, colaboramos também na monitorização deste processo e na elaboração de indicadores da sua monitorização, no sentido de os dois estarmos a par de como é que isto estava a decorrer. O objetivo major do nosso grupo, e trabalhando com os enfermeiros, era de facto rastrear o estado nutricional dos doentes internados no Centro Hospitalar São João, cuja idade fosse igual ou superior a 65 anos. Para tal, foi necessário dotar as equipas de enfermagem dos serviços que integraram o projeto das competências necessárias para avaliar o estado nutricional. O instrumento utilizado, já aqui foi dito, foi o MNA Short Form. Foi necessário ser avaliado, não basta formar, era necessário que os enfermeiros nos serviços avaliassem o estado nutricional desses doentes. E não ficávamos por aqui, porque tinha de haver a referenciação dos doentes em risco de estarem desnutridos e até sendo dados pela escala como estando desnutridos para a Unidade de Nutrição e Dietética, tendo sido criado à data um relatório automático que a doutora Sílvia já aqui o apresentou, onde os dados que os enfermeiros iam recolhendo eram escalados de acordo com a priorização dos doentes, ou seja, o score mais baixo indica um maior risco e, portanto, nesse relatório automático, elas diariamente sabiam que doentes é que tinham sido internados com mais de 65 anos em cada serviço, desses quais é que tinham sido rastreados e dentro dos rastreados que score cada um tinha, até uma forma de priorizar e de organizar também a sua intervenção. Não me vou deparar muito tempo aqui neste slide, apenas para vos dizer que poderiam ter sido selecionados outros instrumentos, mas a opção do MNA foi de facto por ser um instrumento que está validado para o nosso contexto português, validado numa população superior, com uma idade superior a 65 anos e cuja evidência tem vindo a demonstrar que é um instrumento altamente sensível para identificar a população idosa que está em risco de estar desnutrida. Este é o instrumento, o objetivo não é que estejamos a ler, queria-vos apenas alertar aqui para um facto. Se conseguirem ler, penso que não, as 4 primeiras perguntas implicam que seja o doente ou alguém muito significativo, que esteja muito perto do doente, que nos dê essa informação. Isto para que a seguir vocês percebam que há critérios de exclusão para a população que nós vamos avaliar. Se o doente ou alguém não nos conseguir dizer se nos últimos 3 meses houve uma perda de apetite, se houve diminuição da ingestão, nós não vamos conseguir cotar este valor e, portanto, este doente poderá ter de ser excluído do rastreio, está bem? É um instrumento que implica que haja comunicação entre o profissional e o utente. Era só esta mensagem que vos queria deixar com este slide. Também, que isto a doutora Sílvia já aqui referiu, mas queria só frisar, vocês veem ali um F1 e um F2, são questões alternativas. O objetivo é que o enfermeiro avaliasse o IMC, no caso de não ser possível, seria avaliada a circunferência da perna. Seria um valor ou outro, nunca os dois. Quando seriam os dois, estaríamos a dar então os falsos scores, porque estaríamos a subir o valor da escala, o que não era indicativo da realidade. Este é o score que pode ser encontrado, é um instrumento que varia entre 0 a 14, sendo que de 0 a 7 o instrumento indica-nos a possibilidade do doente estar desnutrido, e digo sempre a possibilidade, já aqui foi dito, porque nós estamos a falar num rastreio de risco. Depois, se ele de facto está desnutrido ou não, já percebemos que é algo que é feito a posteriori pela equipa de nutrição. De 8 a 11 indica-nos a possibilidade do doente estar em risco de desnutrição e entre 12 a score um estado nutricional normal. E então, quem foram os doentes que foram alvo da nossa intervenção? Todos os doentes internados no São João,
com uma idade igual ou superior a 65 anos, mas excluímos então aqui os doentes internados em unidades de cuidados intensivos intermédios. Porquê? E isto cruza com o que eu vos disse há pouco, que é necessário haver comunicação entre utente e enfermeiro. Muitas vezes nestas unidades é impossível que o doente saiba informar acerca daquelas perguntas que nós temos de fazer. A família nem sempre está presente. Quando está muitas vezes focada na condição do doente, que é bastante crítica, e, portanto, poderíamos não ser capazes de recolher os dados que são essenciais para o rastreio. Daí terem ficado excluídos estes serviços. Também a impossibilidade dos doentes, e aqui podemos ter o facto do doente estar em coma, ter uma afasia, milhentas solicitações podem surgir para que o doente não nos pudesse responder a pelo menos uma das questões A, B, C ou D e não ter pessoas significativas que o pudessem fazer por ele. Quando é que isto seria feito? A indicação era no momento da admissão, no limite até às 48 horas após a admissão. Queríamos que fosse o mais cedo possível, porque se o doente de facto estava em risco, queríamos que precocemente fosse avaliado pela equipa de nutrição e tivesse uma intervenção se esse fosse o caso. E no caso do doente que estava com um estado nutricional normal, não era referenciado para a equipa de nutrição, porque não havia problema nenhum, mas essa avaliação era continuada enquanto o doente mantivesse esse estado nutricional normal de 7 em 7 dias. O que é que isto implica? Implica que nós tivemos doentes no hospital que estiveram a ser reavaliados de 7 em 7 dias durante 4, 5, 6 semanas. Para além do estado nutricional do doente, isto está-nos dados interessantes, que nos pode fazer pensar sobre a qualidade das refeições que servimos aqui aos nossos doentes, se de facto estão adequadas às suas necessidades ou não, porque a verdade é que muitos daqueles que entraram aqui com um estado nutricional normal mantiveram-no mesmo com várias semanas de internamento, está bem? Queria-vos deixar aqui este bocadinho no ar. O sistema para a documentação pela equipa de enfermagem foi o S-Clínico. Isto é apenas uma imagem que penso para a maioria das pessoas é conhecido. Os enfermeiros fazem exatamente a mesma intervenção que fazem para qualquer outro tipo de documentação de enfermagem. Entram no sistema, vão selecionar a intervenção correspondente, que é avaliar estado nutricional, e é desta forma que surge ao enfermeiro o instrumento. Sendo que estão ali todas as questões, o enfermeiro seleciona o item que melhor se adequa ao doente a partir da sua resposta, vai haver um score total que nos indica qual é o descritivo desse score, está bem? Isto é apenas uma imagem do fluxograma que à data foi criado, em parceria entre nós, Centro de Epidemiologia e a Unidade de Nutrição e Dietética, que o que nos interessa aqui foi passar aos enfermeiros a mensagem de que todos os doentes com mais de 65 anos aqui internados teriam de ser avaliados, excluindo-se aqueles de que há pouco falei. Era aplicado o instrumento, era registado em S-Clínico e essa referenciação, se fosse um valor igual ou inferior a 11, seria referenciado imediato para a equipa de nutrição, que entretanto ficaria como responsável do resto do processo e daria continuidade. Se tivesse um score maior ou igual a 12, então seria reavaliado ali de 7 em 7 dias. Como é que isto foi implementado? Já tínhamos então definido o cronograma, já tínhamos alinhados entre nós o instrumento, critérios de inclusão, critérios de exclusão, chegou à altura da implementação. E em reuniões mensais que nós tínhamos, ficou decidido com o grupo que não podíamos fazer uma implementação em todo o hospital ao mesmo tempo, porque era nosso objetivo estarmos bem atentos à forma como estava a ser implementado, queríamos acompanhar muito de perto, são 25 serviços, se os contarem, e portanto nós queríamos fazer um acompanhamento muito próximo. E então ficou decidido que seriam implementados por semana 3 a 4 serviços. Foi uma escala que teve início em 1 de setembro de 2015 e a 23 de outubro de 2015 tínhamos todo o hospital a documentar. E como é que isto se processou? Esta implementação, no fundo, compreendeu 3 fases. E não podemos iniciar um processo sem ter quem está a liderar tudo isto a par do que se está a passar e a tentar sensibilizar. Nós queríamos chegar aos enfermeiros, mas os enfermeiros têm um enfermeiro-chefe que tem um papel muito direto na sua atividade e os enfermeiros-chefes dependem de uma enfermeira diretora que teria de estar muito sensibilizada para que tudo isto pudesse ter um andamento. Então, a primeira fase desta implementação, no fundo, era feita pela enfermeira diretora à data, a enfermeira Portela, que apresentava o projeto aos enfermeiros-chefes. Portanto, na semana anterior a ter início o processo no seu serviço, aqueles 3 ou 4 chefes reuniam com a enfermeira diretora, que lhes falava do projeto, qual era o objetivo, os sensibilizava para esta necessidade
e da avaliação do estado nutricional, e nós, grupo, entrávamos na semana seguinte, na semana da implementação, fazendo uma formação aos enfermeiros-chefes e responsáveis dos serviços sobre quais eram os critérios do preenchimento da escala, como é que isso se processava no sistema, tirando dúvidas, e foi realizada a cerca de 60 enfermeiros esta formação. Depois os enfermeiros-chefes iam para o serviço e era preciso que isto houvesse continuidade, era no serviço, porque não é um enfermeiro-chefe que está todos os dias, todo o dia, e portanto era preciso que a equipa de enfermagem abraçasse também este projeto. E como é que isto era feito? Aqui ficou um bocadinho ao critério de cada enfermeiro-chefe. Houve chefes que replicaram a formação que nós fazíamos, ficaram com a nossa documentação e replicavam, e ao replicar pediam ajuda se necessário, se não eram eles que o faziam. Houve outros que pediram que a formação fosse feita por nós, em contexto de serviço. O que é importante é que esta formação passou a todos os enfermeiros, ou de forma direta ou indireta passou, e era isto que estaria a pôr o carro a andar, no fundo. Mas não bastou termos as pessoas preparadas, tivemos de dotar os serviços com materiais. E estes materiais foram muito importantes para que houvesse adesão por parte da equipa de enfermagem ao projeto. Porque, de outra forma, teriam de andar a fazer contas para avaliar o IMC, teriam de arranjar fitas métricas que nem sempre existiam no serviço e, portanto, graças ao projeto que aqui nos ajudou, conseguimos dotar os serviços com uma balança por serviço, pelo menos, houve serviços que até poderiam ter mais. Foi adquirida uma cadeira-balança, que está num serviço de medicina, que, como já viram há pouco, é um dos serviços que mais avaliações faz, e foi esse o critério à data, com fitas métricas e com computadores que pudessem ajudar a esta documentação ser mais eficaz, mais rigorosa, e aumentar a adesão por parte da equipa. A partir daqui estávamos a implementar o processo, chegou à altura de o monitorizarmos, e para tal contamos aqui com o nosso serviço de informática para nos criar um relatório automático que nós fornecemos aos enfermeiros-chefes. Eu vou passar aqui ao relatório, e o que importa aqui realçar é que diariamente os enfermeiros-chefes tinham acesso a esta ferramenta e conseguiam perceber rapidamente no seu serviço dos doentes que tinham sido internados e que tinham mais de 65 anos, quais é que tinham indicação para ter sido rastreados e não foram, quais é que tinham sido rastreados, qual era o score deste rastreio e se já tinha havido ou não intervenção por parte da equipa de nutrição. Ficavam com uma fotografia diária daquilo que estava a acontecer no seu serviço. Esta era uma monitorização diária feita em cada serviço. Depois, nós, grupo, fazíamos um relatório mensal, de onde constava o número de avaliações realizadas na admissão por serviço, mensalmente, para todos os doentes que eram elegíveis para o projeto, e também dos doentes que tinham entrado com um estado nutricional normal, quantos é que continuavam a ser reavaliados semanalmente, como era a indicação do instrumento. Hoje podemos dizer-vos que entre 1 de setembro de 2015, que foi quando teve início então a nossa primeira formação, e 12 de abril, que foi a semana passada de 2017, foram avaliados, e atenção que aqui eu estou a falar do número de intervenções, isto não são o número de doentes, o número de doentes já foi apresentado pela doutora Sílvia, porque cada doente podia ter mais do que uma avaliação, como compreendem aqueles que foram reavaliados, foram avaliadas 17.920 intervenções de enfermagem, está bem? Destacando-se aqui, obviamente, as medicinas, a ortopedia, cirurgia geral, urologia e oftalmologia, dadas as características dos doentes que aí ficam internados, com uma faixa etária elevada, e o N de doentes que está aí nesses serviços, que é bastante superior em regra do que outros serviços. Fomos trabalhando sempre em parceria, a equipa de enfermagem, a equipa de nutrição, e chegou-se a uma altura em que não podíamos ter relatórios que não se cruzassem, portanto, houve necessidade de se criar um relatório comum, que teve início em março de 2016, que é o relatório que começou a ser distribuído a diretores clínicos, aos enfermeiros-chefes, para que eles também tivessem a percepção do que se estava a passar nos seus serviços. Foi realizado nesta parceria e está organizado por 3 grandes grupos. Indicadores de execução do rastreio, que refletem essencialmente a atividade da enfermagem, e é nestes que me vou deparar um bocadinho a seguir. Indicadores de execução da atividade nutricional, que refletem essencialmente a atividade da equipa de nutrição, e os indicadores do estado nutricional dos doentes que nós cá temos no hospital. A percentagem de doentes rastreados tem vindo, teve um início maior, obviamente, e todos nós sabemos que no início dos projetos, em regra, isso acontece. Teve algum decréscimo depois, mas tem-se vindo a manter. Temos ainda aqui um potencial para melhorar, como em tudo. Estamos a ver aqui a percentagem
média do hospital. Se olharmos serviço a serviço, há serviços que mensalmente estão sempre acima dos 90%, há outros que estão bastante mais abaixo. Isto depois tem a ver com características de cada serviço e, portanto, temos aqui uma média de 53%, mais ou menos, de doentes rastreados mensalmente no hospital. Desses, cerca de mais de 40% foram reavaliados continuamente ao longo das semanas, conforme indicação. E isto aqui já há pouco ouviram pela doutora Sílvia, os enfermeiros de facto perceberam esta necessidade de haver uma avaliação precoce e, portanto, de facto a avaliação era muito cedo. Aqui tem a avaliação sempre acima dos 90% nas primeiras 48 horas, mas que em grande parte era feita de facto nas primeiras 3, 4, 5 horas. E o que é que o hospital ganha com isto? A nosso ver, e aqui estou a falar enquanto enfermeira, enquanto equipa de enfermagem, ganhamos uma equipa de enfermagem que hoje está sensibilizada e formada para a avaliação do estado nutricional. Esta é uma necessidade dos doentes que acedem ao nosso hospital. Era algo que não acontecia antes do projeto, acontecia se calhar de forma indireta, já era objetivo dos enfermeiros questionar os doentes acerca da perda de apetite, se sentiam que tinha havido alguma perda de peso, mas não havia nada estruturado e, portanto, este instrumento veio nos ajudar a estruturar, esta avaliação veio nos ajudar a estruturar. Temos definidos um conjunto de indicadores que permitem a monitorização desta atividade, desenvolvida por 2 grupos profissionais e, a meu ver, temos hoje um conhecimento dos doentes que acedem ao nosso hospital que não tínhamos antes do projeto. Hoje conseguimos dizer sobre o estado nutricional dos doentes que cá acedem e isto vai nos permitir, no futuro, criar linhas orientadoras, estratégias bem definidas de intervenção que são, de facto, dirigidas à nossa população e às necessidades dos doentes que cá temos internados. E, para mim, isto é a nossa maior vantagem. É pegar nestes dados, perceber o que é que já temos, quais são as reais necessidades hoje dos doentes que cá acedem e trabalhar a partir daí. Era isto que tinha para vos dizer e muito obrigada a todos. Imediatamente a seguir vai usar a palavra a senhora gestora do Núcleo e a grande da Administração Central do Sistema de Saúde, doutora Inês Ferreira. Bom dia a todos. Quero começar por cumprimentar a mesa e todos os presentes e a minha apresentação tem como principal objetivo explicar um bocadinho o que é o Programa Iniciativas em Saúde Pública e a Grants. Este programa vai resultar da assinatura do memorando de entendimento entre o Estado português e os países doadores, que são a Noruega, o Liechtenstein e a Islândia, e tem como principais objetivos a redução das desigualdades económicas e sociais no campo da saúde e a promoção de relações bilaterais entre Portugal e os países doadores. Isto iniciou-se em 2012. Seguiu-se um período de candidaturas, nós recebemos 171 candidaturas no total, que depois se distribuíram em várias áreas, nomeadamente nutrição, saúde mental, doenças transmissíveis e sistemas de informação. Nós ficámos com um total de 27 projetos financiados no âmbito deste programa. Portugal foi agraciado com um total de 10 milhões de euros, que se distribuíram pelas várias áreas que já referi, saúde mental, doenças transmissíveis, sistemas de informação e nutrição, sendo as áreas que receberam maior financiamento a saúde mental e a nutrição. Isto são alguns dos logos dos projetos que foram financiados. Estes projetos foram importantes porque permitiram uma caracterização ou uma atualização dos dados relativos à prevalência de algumas doenças ou do estado de saúde da população portuguesa em diferentes faixas etárias. Nós financiámos tanto projetos académicos de investigação como projetos de intervenção e o financiamento que cada um destes projetos recebia permitia pagar recursos humanos, novos recursos humanos, bolseiros, equipamento, participação em congressos, publicação de artigos científicos. Portanto, consideramos que foram projetos importantes na área da saúde em Portugal.
Como também referi, um dos objetivos também era o estabelecimento de parcerias, não só a nível nacional, mas também com os países doadores. No caso do projeto Aqualife+, também ganharam um financiamento de cerca de 10 mil euros, que vai permitir visitarem um hospital na Noruega, no sentido de perceberem como é que é a realidade destas questões da alimentação e da nutrição na Noruega, e a mesma equipa desse hospital norueguês visitará Portugal também para perceber o que é que foi feito aqui no São João, e acredito que esta parceria possibilitará a troca de experiências e será benéfica para ambos os países. Relativamente ao projeto Aqualife+, ele tinha um orçamento total de quase 600 mil euros. Este orçamento total, 85% foi financiado pelo Programa Iniciativas em Saúde Pública, e os restantes 15% foram financiados pelo Centro Hospitalar de São João, para todas aquelas questões que já referi: novos recursos humanos, os equipamentos que foram apresentados pela senhora enfermeira, participação em congressos e toda a parte de gestão do projeto. Enquanto gestora de projeto, só gostaria de dizer que foi com muito prazer, com muito gosto, que tive a oportunidade de ir acompanhando e monitorizando a execução deste projeto. Tive a oportunidade de verificar todo o esforço que a equipa da doutora Sandra Marília colocou na execução do projeto, e enquanto um olhar externo, eu acho que este projeto também é de extrema relevância, porque, como já foi apresentado, a desnutrição a nível hospitalar tem várias implicações: custos, maiores tempos de internamentos, pior prognóstico para o doente. E este projeto trouxe vários aspectos positivos, na minha opinião, nomeadamente a sensibilização para estas questões do rastreio da desnutrição, não só a nível dos cuidados de saúde primários, mas também a nível hospitalar. Permitiu padronizar, desenvolver uma metodologia sistemática de avaliação do risco nutricional e, desta forma, prestar melhores cuidados de saúde. Como nós sabemos, muitas vezes estas questões da alimentação estão diluídas entre os vários profissionais, médicos, enfermeiros, auxiliares, e nem sempre conseguimos prestar os melhores cuidados. Portanto, acho que essa é uma das grandes valias deste projeto, e gostaria que o mesmo fosse comunicado a outras instituições hospitalares, no sentido de ser replicado ou até melhorado dessa troca de experiência com outras instituições. Pronto, resta-me desejar boa sorte para o futuro do projeto e dar-vos os parabéns. Imediatamente a seguir vai usar da palavra. Desculpa, houve uma alteração de última hora, portanto havia uma intervenção que estaria prevista para acontecer em último lugar, mas infelizmente não será possível, e por esse motivo vamos imediatamente ouvir a seguir a senhora doutora Alida Endresen, conselheira de Sua Excelência o Embaixador da Noruega em Portugal, e será a última intervenção desta sessão. Caros parceiros, caros participantes nos projetos, no projeto, nas equipas do projeto, senhores e senhoras, o programa de saúde tem tido um lugar no coração diferente dos que os outros, porque temos já 40 anos que trabalhamos noruegueses e portugueses juntos na área de saúde. Começou em 77 com NORAD, não com o EEA Grants, e, se não me engano, uma grande parte desta colaboração era mesmo na norte do país. Claro, este projeto em particular tem interesse para mim, porque sou nutricionista de formação. Também estou a aproximar os 65, então tenho um interesse especial por isso. Mas também porque acho que é mesmo, como foi dito há pouco, muito importante que nutrição entre nos hospitais também como uma consideração.
tradicionalmente, pelo menos sei da Noruega, que não era uma coisa que os médicos estavam muito alertados para avaliar da mesma ou deu da mesma importância antigamente, mas agora estão mais alertados nesta situação e conhecem mais também de nutrição. Eu sei dos parceiros noruegueses que têm trabalhado, eu não sei com este projeto, mas com muitos outros projetos temos tido uma colaboração bilateral entre entidades norueguesas e entidades portuguesas. E tenho falado com vários parceiros noruegueses que estão muito satisfeitos com a colaboração que têm tido aqui em Portugal. E como a chefe do programa por parte da Noruega disse, é que pensamos muito na mesma maneira. Por isso, a colaboração em Portugal, para eles, tem sido uma coisa muito útil. E claro, mesmo que este grant, EEA Grant, é uma coisa que fazemos, como foi dito, para contribuir em Europa para um crescimento, um desenvolvimento mais equilibrado no toda a Europa. Também temos uma agenda bilateral, não é? Porque isso também para os parceiros noruegueses dá uma rede de colaboração na toda a Europa. Agora temos 15 países parceiros neste programa de EEA Grants. E claro, isso dá oportunidades de aprendizagem na Noruega, bem como nos países onde estão a trabalhar. Isso é um tipo de parceria que estamos a promover muito também da Embaixada. E vamos continuar a ter um programa alargado para os próximos 5 anos. Mesmo que não está assinado um acordo ainda, um memorando de understanding, sabemos mais sobre como isso vai ser composto, aquele programa de futuro. Saúde não vai constar como um programa lá dentro, mas vai haver uma mudança que dá uma pequena janela de oportunidades também para o futuro, para a colaboração na área da saúde. E isso vai ser na área de apoio bilateral. Isso é o programa bilateral, o fundo bilateral, vai ser gerido mais para o programa nacional, não para cada programa, mas para a entidade de gestão nacional, e vai ser possível outros pedirem fundos para esta colaboração bilateral, mesmo quando não houver programas como tal. Isso significa que também a área de saúde pode propor este tipo de colaboração. Mas, claro, os fundos vão ser muito mais baixos para isso do que para ter um programa como temos tido agora, de 10 milhões de euros. Mas esperamos que isso não é o fim da colaboração bilateral, porque acho que há interesse nos dois lados de uma continuação, e espero que vai ser possível encontrar outros meios para ter uma continuidade disto. Eu sei que começou a colaboração com fundos de NORAD, continuava com fundos de EFTA, continuava com fundos de EEA. Vamos ver o que o futuro pode contribuir. Mas estamos muito satisfeitos com o programa de saúde. Já tenho visitado vários seminários e tenho visto muitos resultados destes projetos muito positivos.
e por isso gostaria de dar um parabéns para todos que participaram. E como foi dito aqui, espero que isso não é o fim do projeto, mas é mesmo o início de uma outra forma de trabalhar. E havia questões lá numa apresentação aqui sobre por que é que os velhos não chegaram de volta para ter uma conversa, não é? Sobre nutrição. Por que desistiram? Aqui já há uma pergunta que podia ser importante seguir. Há outras questões. Por que os homens estão melhor do que as mulheres? Não há resposta, mas há perguntas lá que devia ser seguido. Espero que alguém vai continuar a fazer este trabalho. Muito obrigada pelo convite e para estar convosco aqui. Termina assim esta sessão. Em nome do excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, Dr. António Oliveira Silva, agradecemos a todos a vossa presença e desejamos uma muito boa tarde. Obrigado.